Olá pessoal, aqui quem fala é o Spiter, sejam bem-vindos a mais um Na Ideia. Hoje vamos conversar um pouco sobre a economia, de um cenário global, mas especificamente vamos entrar em pontos do nosso país, para a gente entender um pouco como que se encontra o nosso cenário econômico, para ver se a gente está numa melhora, piora, ou a gente está estagnado aí com relação aos outros países. Eu gostaria de deixar claro, que isso aqui é a minha opinião pessoal. Claro que alguns fatos aqui eu vou trazer a fonte, e não sou eu que estou dizendo, apenas estou mostrando. Mas eu acredito que o nosso país é um país com extremo potencial de desenvolvimento, que precisa ser explorado melhor aí em alguns pontos, mas que tem uma capacidade incrível de se desenvolver. Quando eu falo de desenvolvimento, não é apenas a geração de PIB, que é o aumento do capital, o aumento do, dizer, o dinheiro, que a gente consegue gerar durante um ano aí no país, que não representa efetivamente o desenvolvimento do país, Dito isso, eu gostaria de trabalhar com dois pontos importantes. A eletricidade no Brasil e dois, a geração de alimentos, a produção de alimentos e a representação do Brasil, no cenário global aí. Vamos começar aqui pela matriz energética do Brasil, A gente sabe que o Brasil é um país que gera bastante eletricidade, A nossa maior fonte de eletricidade hoje, de geração de eletricidade é hidráulica, ou seja, é derivada da água, das usinas hidrelétricas. Então, vamos explorar quais são as demais fontes de energia que estão disponíveis no nosso país. Para entender em que cenário estamos atualmente, eu dei uma pesquisada nos dados de 2015, para a gente fazer uma retrospectiva e comparar com hoje, os dias de hoje, atuais, se a gente dá uma olhada aqui nesses dados, em 2015, a nossa matriz energética, elétrica, para ser mais específico, porque a geração de energia não se resume apenas em geração de eletricidade. A nossa matriz energética elétrica, em 2015, consistia em 75% da geração da nossa eletricidade era de hidroelétrica. 9%, vou arredondar aqui, 9% em biomassa, 0,01% solar, gás natural 8,9%, digamos 9%, carvão e derivados 2,3%, derivados de petróleo 7,3%, energia nuclear 1,9% e eletricidade importada 0,3%. Nesse outro gráfico aqui, que eu estou trazendo, a gente já pode ver uma diferença significante em alguns critérios aí, em alguns elementos, que compõem a geração de eletricidade. Por exemplo, a gente tem uma redução aí significativa na redução hídrica, na geração hídrica de energia, que foi para 61%. A eólica passou para 8,7%, biomassa 8,5%, gás natural 7%, petróleo 5%, carvão 1%, solar. A solar já começa a representar praticamente 10 vezes mais aí no ano de 2019, Lembram que nos dados que eu mostrei agora há pouco a gente estava com 0,1 ou 0,01, Então é um aumento significante. Energia nuclear 1,1, não cresceu muito, esse departamento de geração de energia aí, a energia nuclear. Outros ali 0,1. E agora eu vou trazer um dado aqui que é atual, o mais atual que eu achei disponível lá no próprio site do governo, Vocês podem entrar lá e acessar, que é eu já deixei aberto aqui a página, ó. Esse daqui, ó. É o ep.gov, Vocês podem acessar esse site aqui, que tem informações bem legais sobre a geração de energia e tal. A matriz energética, como eu falei, não é a mesma coisa que matriz elétrica. A gente vai explorar aqui a matriz elétrica. Esses dados aqui são de 2022, A hidráulica, a gente está com um valor aqui de 61,9%. Mas os pontos que eu quero ressaltar é eólica e solar, que tem um crescimento representativo aqui, ó. A gente saiu de 1% lá para 4,4% aqui. A energia eólica em 2022, pelos dados disponíveis aqui, está com 11,8%.
da representação gráfica aqui, né? Na nossa geração de energia atual. O que eu quero dizer com isso? Que existem empresas nesses segmentos aí, né, nesses setores, que estão investindo muito e muito forte mesmo, né, na geração de energia e principalmente por dois motivos. O primeiro é explorar esse mercado, né, e ser pioneiras aí, ou uma das primeiras, as primeiras empresas a entregar esse produto, né, no mercado para suprir uma necessidade que há hoje de energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A segunda, que eu acho que é bem relevante também, é o fato dessas energias serem fontes renováveis de energia, né? Não ser poluentes, né? Pelo menos tão poluentes quanto outras aí, como a óleo diesel ou carvão, né? Que são fontes de energia não renováveis que causam muita poluição. Agora entrando no cenário bem atual, qual segmento, na concepção de vocês aí, ou na visão de vocês, hoje na indústria está fortemente em desenvolvimento ou crescendo cada dia mais, né? Se a gente for parar para pensar, a gente consegue ver que o cenário automotivo, né, elétrico, está em alta, né? Não só no Brasil quanto no mundo inteiro. Porém, há algumas controvérsias aí que em alguns países eles têm um déficit muito alto de energia, né, elétrica. Então, para gerar energia elétrica para abastecer um carro, né, para fazer a recarga, consome-se muito material não renovável, como carvão, petróleo, gás e esses derivados aí, né, esses outros. Já no Brasil, a gente vê um cenário muito positivo para isso, porque mesmo antes da gente ter uma geração alta ali, né, um valor significante da eólica e da solar, a gente já tinha uma fonte hidráulica de energia hídrica, né, de energia muito alta. Então a nossa energia é uma energia bem mais limpa do que grande parte dos países. Né? Dito isso, vejo que muitas empresas vão optar por vender veículos elétricos no nosso país, né? Ou empregar fábricas, ou explorar esse mercado aí de alguma maneira que consigam obter lucro, né? Tendo em vista que a gente consegue produzir uma quantidade significativa de energia renováveis sem prejudicar o meio ambiente aí, né? Tem acordos internacionais de tratados para amenizar o efeito estufa, né? Reduzindo esse tipo de emissão de gás carbônico no planeta. Com isso, reforça a ideia de que o país, né, o nosso país, tem uma capacidade incrível de desenvolvimento, porém precisa ser explorada melhor ou ter investimentos, né, significativos nessas áreas. Vamos agora falar de outro tema que também é uma fonte de recursos abundante no país, né, no nosso país, que é alimentos. O Brasil hoje é uma fonte de alimento, digamos assim, uma fonte de alimentos, né, para o mundo, ficando sempre entre a terceira e a quarta potência mundial, onde mais se produz alimento, tanto como no setor agropecuário, de produção de carne, né, e no setor também da agricultura, né, produção de grãos. O Brasil exporta para vários países do mundo carne de frango, boi, porco e também exporta muito grão, como milho e soja, fazendo assim esses números expressarem bastante no PIB do país. Mas como eu falei anteriormente, o PIB não significa que o país está sempre evoluindo, porque a evolução de um país ela depende de outro fator que é melhor medido se a gente comparar o desenvolvimento humano, né, que se mede aí com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês podem procurar em alguns sites aí que vocês vão encontrar o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país, né, onde 0 é ruim, né, e 1 seria bom, né. Hoje o nosso país se encontra um pouco acima da média, digamos assim. Eu posso estar trazendo esse gráfico daqui a pouquinho e a gente consegue ver isso daí. Nessa outra página aqui que eu já tinha aberto um pouco antes de começar a gravação, a gente consegue ver aqui, ó, os 4 países que mais produzem alimentos agrícolas.
Primeiro lugar está a China, segundo lugar está a Índia, o terceiro lugar está os States, os Estados Unidos, e o quarto lugar o Brasil. Esses dados não estão atualizados, não são de 2024, né? Mas são os mais próximos aí à nossa atualidade que eu encontrei disponível. Uma vez um professor de física meu fez uma pergunta e eu achei interessante, né? Fez uma dinâmica, na verdade, na sala que dizia assim: eu vou te dar o valor X em dinheiro e você tem uma habilidade X também, né? A sua habilidade era, sei lá, confeccionar sapatos. Mas você também precisa confeccionar, digamos, um alfinete ou outro item aí. No quesito de produção de sapatos, você tem muita habilidade, né? Então, e no quesito de produção de alfinetes ou outro item aí que fica a critério de vocês, vocês têm pouca habilidade, né? Esse valor que eu estou empregando, te dando, é para vocês gastarem com as habilidades de vocês. Onde vocês vão empregar? Onde você já tem muita habilidade ou no um produto que vocês têm pouca destreza em produzir, né? Eu lembro assim que uns 90% da sala empregou o dinheiro, né, na dinâmica, na produção de alfinetes ou o outro item lá, né? E uns 10% na produção de sapato e foi isso, mais ou menos, né? E depois ele parou, quando terminou a dinâmica, ele explicou pra gente, ele deu o ponto de vista dele, na verdade, né? Falou, se você é bom em produzir alguma coisa, você é um especialista, você tem que se aprimorar cada vez mais nisso para ser o melhor no que você faz. Não investir na sua deficiência para tentar chegar a ser no máximo aceitável, né? Quando você tem muita destreza em uma coisa, é melhor que você invista naquilo e você vai conseguir tirar um proveito muito melhor do que investir na sua deficiência. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso país hoje se encontra, né, mais ou menos nessa situação, né? Há uma briga política aí e tal, investe no agro ou não, só que os números apontam para uma produção muito elevada de alimentos do nosso país, né? Porque as nossas terras são férteis e tal, e isso vem de uma cultura mais quando foi colonizado o país, né? Quando foi colonizado, nosso país era uma terra de produção mesmo, praticamente era produzir recursos e mandar para outros países. Então a gente se especializou em produzir recursos, tanto minério quanto alimentos, né? Tanto que hoje a gente exporta muito minério para a China, quantidades exorbitantes de minério de ferro e outros materiais, assim como alimentos para o mundo inteiro. Então, no meu ponto de vista, seria uma ótima ideia para o cenário brasileiro hoje continuar investindo no agro, né? Explorar as terras aí, porque o agro, quando a gente fala agro, vem em mente aquele negócio, o homem do campo, do sítio, mas na verdade não é. O agro um meio que possibilita o avanço da tecnologia, assim como da agricultura, empregando novas tecnologias, desenvolvendo fertilizantes, desenvolvendo drones para fazer a irrigação ou a implantação para passar os agrotóxicos, né? Agrotóxicos que são necessários aí para fazer o controle de algumas pragas na agricultura, né? Assim como desenvolve ainda a pecuária, né? Fazendo com que novas tecnologias sejam desenvolvidas para melhorar a saúde dos animais e agilizar a sua produção com que eles se transformem em alimento. Há uma expectativa aí que em 2050 a população mundial esteja em cerca de antes, né? A estimativa é que o mundo esteja cerca de 10 bilhões de habitantes até 2050. Com isso vai ser necessário novas mudanças no cenário agrícola. E se a gente continuar com esse foco, né, no cenário agro e energético, eu acho que eu falo eu acho porque é a minha opinião, né, e pode ocorrer várias coisas no decorrer do passar do tempo aí que influenciem nisso. Mas o país, em geral, está num ótimo caminho para ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Tanto que, quando haviam guerras no passado, eles disputavam, claro, para coletar recursos como ouro, prata e tal, mas o objetivo principal e o que mantinha os soldados na guerra era a comida. Quando um país era muito próspero em produzir alimentos,
eles eram saqueados por isso, né? Por seus alimentos para suprir exércitos e exércitos dos países que estavam em batalha. Então, hoje o cenário não tem tantas, não apresenta tantas guerras igual a centenas de anos atrás, né? Que existiam aquelas guerras mais constantes aí pelos impérios e tal. A gente tem meio que alguns tratados aí que contribuem para essa pacificidade, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tirado alguma informação útil, né? Afinal, o propósito da nossa disseminação de conteúdo é essa, né? Passar conteúdo útil. Se você gostou e foi útil de alguma forma para você, deixe seu like aí e se inscreve no canal para mais conteúdo. Obrigado, tchau, tchau.